Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre check-up espiritual. Quando é necessário, quando o pastor acha que está ficando cansado, fadigado espiritualmente, emocionalmente, é momento dele dar uma renovada, uma reciclada, uma aliviada, tira férias, investe num bom curso, uma reciclagem, um estudo, lê livros. Claro que também muitos não têm acesso a isso, mas como nós falamos aqui, a informação está aí, a televisão, rádio, internet, e as pessoas não podem dizer que não têm acesso à informação, porque tudo isso que nós estamos falando, de alguma maneira, a pessoa tem acesso, mesmo que com mais dificuldade, mas vai na internet, bota no YouTube, bota lá, né, Simpósio de Pastores, Encontro de Pastores, Escola de Pastores, ele vê lá palestras que ajudam o dia a dia, que talvez tem pastores que compartilham, e acho que tem uma coisa interessante. E eu recebo muitos e-mails de pastores, a maioria de pastores, na verdade, do Antenados, que o Antenado serve de alguma maneira de uma reciclagem, porque eles fazem perguntas de dificuldades que eles têm no dia a dia. E às vezes não tem abertura para chegar com outro pastor e falar, olha, estou sofrendo isso aqui, como é que tu fez na tua igreja? Deu certo na tua igreja? Deu errado na minha? Não sei o quê. O Antenados, eu gosto um pouquinho disso, que a gente levanta questionamentos, e os pastores falam aqui. Olha, eu me lembro uma vez que a gente falou sobre essa questão de pastor que está fadigado e tudo, e os 4 pastores estavam participando, falaram, André, deixa eu falar uma coisa para muitos pastores aí. Tinha um pastor, uma igreja muito grande, falou que muitos pensam que isso era só ele, isso acontece com ele, mas eu, pelo menos, o pastor falando, eu já pensei umas 10, 20 vezes já em largar o ministério, em momentos da minha vida difíceis, que eu falei assim, eu não funciono para isso, me tira disso, eu preciso sair, e isso acontece com o pastor, às vezes, uma crise existencial, não é só com você, pastor, que está passando por uma dificuldade. Eu acho que, enfim, todos os pastores, em um momento da sua vida, passaram por algum tipo de crise desse. André, eu acho que essa crise, né, quando chega a esse ponto, eu acho que o cerne da questão aqui tem muito a ver também com saber delegar. O ser humano, de uma forma geral, ele tem muita dificuldade para saber delegar. E existe uma confusão muito grande na igreja evangélica, que às vezes a gente confunde um bom líder com um bom pastor. Nem todo líder é um pastor, mas todo pastor é um bom líder. Tá entendendo? Às vezes você vê o cara ali na igreja, o cara tem uma liderança, sabe liderar, você é pastor. Não é questão de ser... Ele é um bom líder, ele é um bom pastor, mas todo pastor é um bom líder. Pastores têm que saber delegar. Eu vi a sinopse de um livro do Augusto Cury chamado assim, Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. É um livro que eu vou estar comprando em breve para ler, porque ali ele trata exatamente disso, de você... O herdeiro, todo ser humano é herdeiro, querendo ou não querendo, você herdou alguma coisa dos seus pais. Né? Talvez não herdou riqueza, não herdou dinheiro, mas herdou a genética, herdou o nariz feio, o cabelo crespo. Né? A gente herda, sem querer a gente herda. Então, o herdeiro, ele é um gastador compulsivo. A maioria das pessoas que recebem herança e não foram preparadas para isso, elas torram aquilo que o pai levou 30, 40 anos para construir. O sucessor não. O sucessor ele é um continuador do legado. Né? Então, muitas das vezes, a gente quer concentrar tudo em nós. A gente tem medo, às vezes, de ensinar, de fazer discípulos que vão continuar, que vão ir mais longe do que nós fomos, que vão ir mais alto do que nós fomos, porque para isso serve um filho espiritual. Né? Para isso serve um filho e também serve para a questão espiritual. Nós temos que formar, nós temos que nos preocupar com as próximas gerações. Quando a gente não se preocupa com as próximas gerações, a gente pode ter construído um império, mas ele vai acabar. Elias deixou um legado, Elias deixou um herdeiro, um sucessor. Eliseu foi um excelente filho, mas não soube ser um bom pai, não preparou um sucessor. Recebeu a porção dobrada, fez o dobro de milagres que Eliseu fez, mas a unção, o ministério morreu com ele. Então, líderes precisam saber delegar e precisam se empenhar em treinar pessoas para continuarem o que ele faz, o que ele isso não é necessariamente uma questão espiritual, acho muito bem colocado aqui. A gente falou de Elias aqui, um grande homem de Deus, profeta e tudo. Não é uma questão de Deus estar contigo no tempo, é uma questão de atitude, de processo. O próprio Jesus fez isso, ele disse, galera, eu estou indo para o Pai, meu tempo aqui acabou. Vocês farão as mesmas obras que eu fiz e farão maiores, porque eu vim aqui só para servir de um referencial, só para dar o pontapé inicial. Então, eu costumo dizer para os meus filhos, para os meus discípulos, vocês vão mais longe do que eu fui. Vocês vão mais alto, eu estou preparando vocês para ir aonde não vai dar tempo de eu ir. Porque, né? Vocês são mais novos do que eu, falo isso para os meus filhos, que são crianças ainda. Então, o líder, o pastor que é um líder,
espiritual, sábio, ele precisa delegar, ele precisa repartir a unção dele, o legado dele, treinar pessoas para serem sucessores. A questão do... o pastor tocou aí muito bem em Elias. Elias, ele foi ótimo, foi maravilhoso, mas ele também teve seus problemas. Quando chega, ele desiste do seu ministério e ele vai dormir, ele foge, né? Ele passa por um período também de estresse, vamos dizer, ele estava desistindo com medo daquilo de... Ele encarou os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, mas chega um momento que ele cai no estresse e ele acaba fugindo, se escondendo. Amados, olha bem, nós entendemos que o estresse, a parte, se o homem ele não se policiar em relação à igreja, os problemas, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sentiu cansaço. Jesus chorou, não é verdade? Ele estava no barco, estava dormindo, descansando. Teve um momento que ele atravessou o mar, foi para o outro lado para descansar e a multidão foi atrás. Ele saiu justamente para descansar, para sair do meio da multidão. Então, amados, existe um momento, isso aqui nós vamos falar de teologia, vamos fazer a teologia prática. Nós entendemos muito bem que o homem, o pastor, ele precisa ter um momento dele de descanso. Não é só reciclar, não é teologia, porque a parte espiritual... A parte espiritual é algo tremendo, mas se o homem ele não tiver a sua parte física, a sua parte mental, a sua parte da alma descansando, nada vai ser concluído, porque ele vai se preocupar tanto com os problemas e não terá o momento de buscar a Deus e estar sempre buscando a sua parte espiritual. Bom, nós vemos que o Senhor Jesus ele treinou seus 12 discípulos. Sabemos que ali houve o que o traiu, Pedro negou Jesus, né? Mas na igreja nós estamos sujeitos a isso também. Você vai treinar algumas pessoas, alguns líderes, eles podem trazer problemas, mas vão ter aqueles que estarão sempre do teu lado, vai estar sempre ali. Nós chamamos, tu conheces bem a visão, que nós chamamos de filtrar problemas. Por exemplo, nós preparamos obreiros na igreja. Se um problema, às vezes tem pessoas que chegam até o pastor para colocar e o pastor que dar essa confiança, ele é pior do que a pessoa. A pessoa, eu estou preocupado porque a minha porta quebrou, a parede da minha casa está caindo em bolso, trazer probleminhas, às vezes bater um papo com você, um problema que não tem nada a ver, não é um caso sério, que isso pode ser filtrado para chegar até você, um obreiro trazer, numa dimensão totalmente já resolvida. Então o pastor, por ele não preparar obreiros, vamos dizer, ou discípulos, ele não discipular bem a igreja, ele só se preocupa em pregar, libertação, falar em finanças, falar em riquezas, falar nisso, naquilo, e ele esquece de preparar a igreja para estar, não quer dizer do lado dele, mas estar ali com ele espiritualmente, não lhe trazendo problemas, mas ajudando ao pastor, porque a Bíblia diz para honrar os seus guias, seus pastores, porque se ele não tiver, Paulo escreve, se ele não tiver bem espiritualmente, não lhe será bom, não haverá nenhum proveito. Então, eu digo, no meu ministério, eu louvo a Deus, todos são uma bênção. Eu corro, eu estou gordinho assim, mas eu corro, tá? Eu nado um pouquinho, eu tiro férias. Mas, apóstolo, maravilhas. Uma vez, até uma conversa, eu vi meu pai falar uma frase muito bonita sobre uma outra situação, mas eu acho que isso tem a ver também com isso que nós estamos falando. Quando você tem uma liderança que está muito à frente dos seus liderados, existe uma lacuna muito grande, se ele parar de fazer alguma coisa, o trabalho tem que voltar para daqui dar continuidade. Mas quando o líder e os seus liderados estão andando lado a lado, ele pode até cair, ele pode até sentar, ele pode até descansar, que do ponto de onde ele parou, o trabalho vai continuar. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, e foi colocado, acho que por todos os pastores, o apóstolo até falou um pouco também de estruturas de filtro. Pastor, seu pastor presidente, quer centralizar até gabinete, cuidado, porque daqui a pouco você só vai ter tempo para gabinete, não vai ter tempo de preparar mensagem, de cuidar de gente, só vai ter tempo para ouvir gente. Então tem que ir com calma. Claro que a gente tem que entender a realidade da igreja, o tamanho, mas o líder e os liderados têm que estar andando lado a lado. Isso está muito relacionado à formação.
A formação pastoral. Primeiro, assim, até para você delegar, você tem que formar primeiro. Você tem que formar primeiro, formar a sua liderança, porque na formação você acaba filtrando os problemas que você pode ter. Você tem um lado onde você tem os discípulos, que são aqueles que estão interessados no que você aprendeu. E você tem também o lado daqueles que são sanguessugas, estão interessados naquilo que você conquistou, naquilo que você já traz como legado. E há um problema na delegação, às vezes, você acaba afundando o legado, um legado ministerial, quando você delega algo para uma pessoa errada. Delega algo para uma pessoa errada, uma pessoa que não está diretamente interessada no aprendizado, em crescer, em levar aquele ministério à frente, em ir além de onde você foi, mas uma pessoa que está interessada em usufruir daquilo que foi conquistado, entendeu? Então, assim, é muito relacionado, isso é o que o pastor falou, é claro, o pastor Tiago também falou, a formação ministerial. E sobre a viagem, como foi falado aqui, também acho legal isso, essa coisa de tirar férias. Pastor, tem mesmo que tirar férias, tem que ter os seus momentos, relaxar. Eu adoro passar alguns dias ou momentos curtindo meu filho, curtindo a minha família, mas eu tenho noção, no meu caso, eu tenho noção que se há algum problema, tipo assim, descanso não cura. Não cura. Se há alguma doença, não é descansando que você vai curar ela, não. Não é saindo 30 dias que você vai curar um problema, não. É arriscado. Se você deixar a igreja doente, você vai sair 30 dias quando você voltar. Se outro ministro não tiver assumido lá e resolvido o problema, ela vai continuar doente. Agora, vamos para um rápido break. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos falar um pouco sobre isso. E quando talvez esse estresse, essa dificuldade, essa crise de uma liderança de um pastor ou de um membro, isso passa, prolifera, infecta e você tem aí uma igreja inteira doente. Quais são os sinais de uma igreja doente? O que ela produz? A gente falou aqui. E isso, para mim, são os dois lados também. Tem um lado espiritual, você tem que estar bem e tudo mais, porém, se você está cansado, cabeça cansada e tudo, a espada, que é a Bíblia, ao invés de cortar, separando, ela vai ferir as pessoas, porque você não tem mais mira, sai dando para tudo que é lado. Mas também do outro lado, se você está muito bem fisicamente, mas não resolveu o problema, enfim, a doença continua piorando. E quando isso acontece com toda a igreja ficou doente, como resolver esse tipo de problema? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Montenados, volta já já. Eu quero mais.